seu interior fluirão rios de águas vivas. A palavra do Senhor nos garante que do nosso interior rios de águas vivas podem fluir. Então permita que essas águas que curam, que saram, que restaura, que renova, essa água que traz vida, aquela água que mata a sede, aquela água que preenche todo o vazio, que ela possa fluir no seu interior agora, em nome de Jesus. Diga: oceano de Deus, o oceano de Deus flui dentro de mim, Senhor. Enche os nossos corações, Espírito. Enche os nossos corações, Espírito. Queremos ser cheios da Tua presença, Deus. Queremos ir mais fundo, Pai. Queremos mergulhar nessa presença. Oh, Senhor, clamamos por Ti, Deus. Apresente a sua vida ao Senhor. Apresente tudo diante do Senhor. Diga: Senhor. Diga comigo: Senhor. Se você está aqui, você vai dizer mais forte: Senhor, eu quero fluir no Teu Espírito. Transborda em mim, para que eu possa transbordar em outros, para que eu possa ministrar ao aflito, ajudar aquele que está caído. Aleluia, Deus. Ergue essa igreja com poder, autoridade e glória, Senhor. Queremos fazer a diferença para esse tempo. Queremos marcar a nossa geração, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Agradecemos pela Tua doce presença nessa manhã. Apresentamos a Ti, Senhor, esse domingo, esse início de semana, e declaramos que a nossa vida, a nossa dependência está nas Tuas mãos, Pai. Tu és o autor, Tu és o dono da nossa vida. Você pode dizer palavras ao Senhor de entrega. Você pode dizer ao Senhor aquilo que está no seu coração. Compartilhe com o Senhor aquilo que está no seu coração agora. As emoções muitas vezes nos causam medo, temores. Se você tem sentido insegurança, apresente ao Senhor. Faça como o salmista Davi. Pergunte: por que te abates, ó minha alma? Se alegra em Deus, se alegra em Deus. Pai, nós oramos agora por pessoas que estão nos hospitais enfermas. Nós apresentamos a Ti onde houver um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, seja com qual for a enfermidade, Pai, que o Senhor agora possa ministrar cura. A Tua palavra nos diz que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. O Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor. Nós oramos, Pai. Traz cura para o Brasil. Traz cura para a nação. Traz cura para a Fortaleza, para o Nordeste. Vem com a Tua cura sobre o mundo, Pai. Nós oramos, Pai, nós oramos, porque sabemos que enfrentamos tempos difíceis, mas a Tua palavra nos garante: no mundo teremos tempos difíceis, mas alegrem-se, porque eu, o Senhor Jesus, já venci o mundo. Alegre o seu coração, deixe que a fé inunde o seu coração nessa manhã. Pai, nós profetizamos que nessa manhã a Tua igreja vai ser renovada, vai ser ativada, Pai. Inunda, Pai, os corações nessa manhã, em nome de Jesus. Doce presença, doce presença. Nós Te exaltamos, Rei. Nós Te adoramos, Jesus. Não queremos sair da Tua presença. Como é gostoso estar diante de Ti. Podemos sentir o Teu toque, a Tua proteção, o Teu cuidado. Inunda-nos, Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada.
Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A partir desse momento também nós estaremos no culto online. Queria também cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa hoje, através desse culto de celebração. Eu quero ministrar sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Eu quero profetizar aqui mesmo em dias difíceis, dias em que a economia tem sido abalada, famílias têm sido abaladas pela enfermidade. Eu quero profetizar. A Bíblia diz: 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Bom dia, queridos. Eu creio que o Senhor tem tomado conta da igreja. Queria agradecer você que atendeu a esse convite de urgência, de mudança de horário dos nossos cultos. Hoje nós estaremos com 2 cultos presenciais e 1 online. Nosso próximo culto começa às 11. Tivemos que fazer tudo assim às pressas. Afinal de contas, o nosso governador só lançou tudo isso na sexta-feira, no final do dia. Então, por isso, tanta mudança. Mas a igreja do Senhor Jesus não para. Não pode parar. Nós queremos dizer para você que nós continuamos com todos os nossos cuidados, com todas as nossas precauções. Não tire sua máscara, não junte a sua cadeira. Nós permanecemos num período de pandemia, sim, mas a nossa fé é que o nosso Deus nunca parou. Ele continua agindo. É Ele quem tem o controle da nossa vida. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Amém? Irmãos, nós vamos ter um momento família. Agora a gente não tem mais os nossos confetes. A gente aconselha que você não abrace, mas a gente pode fazer aquele cumprimento tradicional, Covid. O cumprimento do cotovelo, amém? Então, não deixe de abençoar o maior número de irmãos nessa manhã. Profetize e use sua boca para abençoar em nome de Jesus. Chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Tantas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Vamos fazer o seguinte: erga as suas mãos e diga o seguinte: na sua vida, na minha vida, as bênçãos de Deus serão derramadas. Vamos cantar mais uma vez? Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha, abençoa o seu irmão. Na vida do meu irmão, na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu
Seja bem-vindo ao seu novo lar. Aqui a Igreja Morada é sim o seu novo lar. Amém? Você pode sentar. Nós vamos agora para um momento de milagres. E eu queria convidar aqui o Myron. Se é para aplaudir, aplaude de verdade, irmão. Amém. Mais uma vez, pessoal. Chegou o momento de milagres. Que momento é esse? Uou. Gente, está uma palavra bem conhecida de todos. É em Lucas 21, do 1º até o 4º. Certo? Deixa eu ler aqui para vocês. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Pessoal, vai ser bem breve, eu prometo. Essa palavra aqui, eu acho que todo mundo aqui conhece. Sim ou não? Só que a gente sempre tem que ser relembrado, por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha no momento de pobreza. E a gente dá, às vezes, algumas desculpas, porque a gente está passando com alguma dificuldade em casa. Mas eu não tenho nem o que comer, e quando eu vou ofertar, eu não separo nada. Mas eu guardo o dinheiro da pizza, depois, para ir para o culto, né? É isso que acontece. A gente fala até assim: não, Mário, mas eu vou levar uma amiga que veio aqui visitar, no momento de comunhão com ele. Aí eu guardei da pizza. E o do Senhor, você guardou também? Então, pessoal, isso é muito forte, porque ela deu tudo que ela tinha na pobreza dela. Então, ela deu realmente tudo. Ela ia voltar para casa e não ia ter nem o que comer. Mas eu imagino que Jesus restituiu tudo que ela tinha. Quando ela chegou, ela tinha assim, o que comer, o que vestir, o que beber, e assim vai. Então, quando a gente separa o melhor para Deus, Ele também separa o melhor para a gente. Porque imagina só, se você separa só as migalhas para Cristo, aí Ele vai lá e te coloca na lista das migalhas. Sempre que Ele tiver uma coisa que é só uma migalhazinha, Ele vai lá e dá para ti, que dá a migalha para Ele. E para aquele que é generoso, que é abundante, Ele dá o melhor. Você quer estar em qual listas hoje? Você quer estar na lista da abundância ou das migalhas? Amém? Fiquem de pé. Separe hoje sua melhor oferta. Separe seus dízimos, suas primícias. Amém? E venha ofertar com alegria, pessoal. Nós clamamos ao Senhor pela nossa geração. Homens frágeis e fiéis que guardaram o coração, venha nos fortalecer.
Amém. Levanta as ofertas, pessoal. Senhor, sente agora o aroma suave das outras ofertas do teu povo. Ergam as mãos para cá, vocês também. Pai amado, Pai santo, eu venho nesse momento, Senhor, entregar aqui, Pai amado, nas tuas mãos as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas primícias. Pai, traz uma multiplicação na morada em nome de Jesus. Um ano de prosperidade, Pai amado, onde o reino vai avançar, Senhor. Vai avançar muito, como se fossem 10 anos em um. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estar encerrando a série Os Mortos que Caminham, The Walking Dead. O nosso planejamento era que estivéssemos ministrando aqui, como a gente costuma dizer, uma dobradinha, eu e o pastor. Mas eu peço que vocês continuem em oração pela saúde, pela recuperação completa do Daniel, que tem tido sintomas gripais, né? Já fez alguns testes de Covid, sempre tem dado negativo, mas os sintomas permanecem. Então, por precaução também, hoje ele está em casa, tá bom, irmãos? Então, curva sua cabeça agora, comece intercedendo pelo seu pastor, intercede aqui por mim, para que a gente possa também ministrar a palavra do Senhor. Fale uns minutos, uns instantes com o Pai. Pai, nós apresentamos a Ti, Deus, essa palavra, esse momento. Eu ministro, Deus, que tanto aqui, como as pessoas que estão recebendo em seus lares, serão totalmente tocadas pelo poder do Teu Espírito. Pai, que haja uma mudança de mentalidade, que aconteça uma metanoia, Pai, em quem ouvir a Tua voz através dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos corações sejam guardados em Ti. E te agradecemos desde já pelo milagre da recuperação e da saúde completa do Daniel. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, a gente tem falado há 2 domingos sobre os mortos que caminham. Nós já entendemos que nós somos esses mortos que caminham. Nós somos aqueles que morreram para o mundo, morreram para o pecado, mas ainda assim continuam avançando. E hoje eu quero falar sobre algo que também os mortos não sentem. Você pode dizer para a pessoa do seu lado aí, ou de trás, assim: ei, morto não sente medo. Diga mais forte: morto não sente medo. Quem aqui já teve medo alguma vez na vida? Todos nós, acho que ninguém aqui consegue escapar de sentir medo. Até porque o medo, ele, até certo ponto, ele é uma emoção saudável. E eu tenho aqui um texto que não é meu, mas que eu achei muito maravilhoso, e eu copiei para que eu lesse para vocês, falando um pouco do entendimento do medo, de uma forma fisiológica, de uma forma humana. Diz assim: pode ser um barulho de um galho seco quebrando, o som ritmado do arrastar de passos. Às vezes, é um vulto que passa sorrateiro. Outras, uma sombra que brinca nas paredes. Os sentidos se aguçam, as pupilas se dilatam, os pelos se eriçam. No cearense, se arrepiam, né? O coração dispara, orquestrado pela mente, todo o corpo reage. Por cada poro brota o medo, uma das mais primitivas emoções do homem. De uma coisa não restam dúvidas: o medo é essencial para a preservação das espécies. Temos o perigo, temer o perigo é a condição básica para driblar os predadores e escapar de situações com riscos em potencial. Testes com animais revelam um padrão praticamente universal diante das ameaças. Fuja ou lute, parece dizer o seu cérebro.
o que vai definir a escolha é um duplo processo iniciado pelo nosso tálamo, a região que capta os estímulos externos e passa adiante. Isso aqui é algo de forma científica, é algo de forma fisiológica. É o medo na visão de um médico, é o medo na visão de um psicólogo, de um psiquiatra, de um cientista. Ele está dizendo: o medo te prepara para fugir, o medo te prepara para lutar. O medo é algo colocado pelo próprio Deus na medida certa dentro do ser humano, para que ele pudesse permanecer bem. Hoje nós não vamos falar desse tipo de medo. Hoje nós não vamos falar desse medo saudável. Parece tão contraditório, né? Medo saudável. Nós não vamos falar desse medo que nos preserva. Vamos dar um exemplo de um medo que preserva. Por exemplo, você vai atravessar uma avenida em grande movimento, grande movimentada, assim, muito movimentada. Você simplesmente diz assim: em nome de Jesus, nada vai me acontecer. E passa? Claro que não. A minha sobrinha Radassa, ela tem desenvolvido algumas técnicas muito interessantes. A Radassa, ela agora faz o seguinte: a minha irmã estava contando que ela fecha o olho e sai, para ver onde é que vai se bater, né? Mas só faz isso quem tem a pureza, a inocência de uma criança. Ela não sabe sobre perigo. Nós, adultos, já entendemos o perigo de caminhar assim, às cegas. E o medo saudável é o que nos faz ter prudência na hora de agir. É o medo saudável que nos conduz a cuidar melhor da nossa saúde num período de pandemia, a agir com prudência, a ter higiene de uma forma mais cuidadosa agora, a usar máscaras quando sai de casa, a ter sempre na mão, na bolsa, no carro, um álcool em gel. E eu confesso que eu acho, assim como até já conversamos algumas vezes, eu entendo que Deus está trazendo a humanidade de volta para um padrão de higiene que é o padrão do povo dele. Sabe, irmãos, eu acho que mesmo que passe pandemia, passe tudo, nós adquirimos hábitos que não podem mais ser extintos. Lavar as mãos. Eu me lembro que você que é mais antigo ou assim convive com pessoas mais antigas, um avô, uma avó, quando você vai se sentar à mesa, aquela pessoa mais idosa diz assim: lave as mãos. Menino, você não vai comer sem lavar as mãos. E a gente, ao longo dos anos, o jovem chega, às vezes o Lucas chega do meio da rua, do condomínio, e aí quando ele entra tem um salgado em cima da mesa, ele vai lá para pegar o salgado e comer. São coisas que ao longo do tempo parece que foram se perdendo, e agora com a pandemia está se alinhando, estamos nos ajustando, para que a gente possa desfrutar da vida com segurança, com prudência. E não é desse medo que eu vou falar, desse medo que te preserva. Eu vou falar de um medo que te paralisa. Mortos não sentem medo. Na verdade, mortos não sentem emoções alguma. Só que o que eu quero que você entenda é que o nosso Deus nos criou com emoções. Nos criou para termos sentimentos. Agora escuta o que eu disse. Deus nos criou para ter emoções e sentimentos. O que tem acontecido, e aí é o problema, é quando as emoções e os sentimentos nos têm. É quando nós somos dominados pelas emoções e pelos sentimentos. Você sabia que na Bíblia tem pelo menos 20 textos que te diz: não tenha medo. Tem um pouco mais de 20 textos bíblicos dizendo para mim e para você: não tenha medo, não temas, não retroceda, não desanime, não tenha medo. E por que será que Deus insistiu tanto em colocar nas Escrituras para que eu e você não tivéssemos esse medo patológico, esse medo doentio? Eu coloquei alguns pontos para a gente discutir nessa manhã. E diz assim: o medo tem poder para nos desanimar.
Quem aqui já desistiu de algo na vida porque teve medo? Eu me lembro que nós fomos para aquele Engenhoca. É Engenhoca, né, Alex? E aí, o Lucas, ele tem assim um sangue de aventureiro. Deve ter puxado a mãe. Destemido, sabe? E inclusive o sonho dele é descer no Insano do Beach Park. E eu já disse para ele: filho querido, deixa eu te dizer algo. Se eu morrer, se você casar, se você for para outro país, ou seja, se eu não existir mais na sua vida, e você puder pensar, agora eu sou livre para descer no Insano, você não tem minha bênção. Eu amaldiçoo se você descer no Insano. Pastora, irmãos, eu tenho que garantir que mesmo se eu morrer, ele não vai descer. Amém? Se ele não tiver medo da altura, pelo menos que ele tenha medo da minha palavra. Um medo que proteja, um medo que guarde. E eu lembro que lá no Engenhoca, ele dizia assim: mamãe, vamos descer na tirolesa. E aí eu disse: vamos, claro, com certeza, eu não tenho medo. Então nós subimos. E enquanto a gente está subindo, está tudo tranquilo, né? Vamos conversando. Aí ele: vamos naquela outra mais alta. Eu: vamos. E aí você chega no topo daquela colina, montanha, não sei o que é aquilo. Aí quando você chega lá, o homem te amarra todinho. Você pensa o quê? Qual a primeira coisa que você pensa? O que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso passar por isso. Parece que eu estou ficando doida. Eu não tenho necessidade de descer aqui. Gente, eu estou viva, mas se eu me jogar e isso aqui quebrar, eu vou morrer. Isso é suicídio. Porque não tem nenhuma arma na minha cabeça me obrigando a fazer essa loucura. Mas aí você olha e tem lá atrás um povo dizendo: vai, 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 vai. Tipo assim, vai que agora é a minha vez. Então você fecha os olhos e se lança. Durante o percurso, o medo vai embora. Quando você dá o passo de coragem, aquele medo que te paralisava, que ia te bloquear de desfrutar daquela sensação maravilhosa, ele some. Você começa até a apreciar a paisagem. Já desceu, Alex? Claro, né? Aí o Lucas vem com um novo desafio: mãe, tem uma tirolesa que você desce deitada, é um tal de um voador. Vamos lá, mãe. Eu disse: vamos, eu já desci nesse, então o voador parece que é mais alto um pouco. O Alex, para quem não sabe, o Alex trabalha lá no Engenhoca. E ele está me comunicando agora, graças a Deus que sou agora, que é 280 metros de altura. Eu desci, gente. O percurso, eu já, meu Deus do céu. E a altura? Não posso falar isso não, fica em off. Ele disse que é quase a altura do Insano. E aí você se deita num negócio num equipamento, tipo aquele saco de colocar morto mesmo, sabe? Te amarram naquilo, você fica na posição de que vai igual o super-homem, vai voar. Alguém segura você e dá um impulso. Aí você sai voando assim por cima daquela mata. O medo está lá no início. Do meio para o fim, você só pede que alguém consiga realmente te segurar lá. Mas o medo, ele tem o poder de desanimar a mim e a você, para que a gente não supere os desafios. Quando eu pedi para levantar a mão aqui, a grande maioria, se não todos, levantaram a mão, dizendo: eu já desanimei por causa do medo. Eu já deixei de avançar porque eu tive medo. Eu já retrocedi até de situações de bênção porque eu tive medo. Em Deuteronômio 31:8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Eu usei o exemplo aqui de uma tirolesa, mas eu estou falando para você de tudo na sua vida. A palavra de Deus hoje é: não tenha medo, não
desanime, não paralise, avance. Muitas vezes o que nos faz paralisar é porque nós olhamos para dentro de nós e achamos que dentro de nós não existe a capacidade suficiente para vencer aquele desafio. O medo muitas vezes está na raiz de um problema de identidade. O medo muitas vezes está na raiz daquilo que ouvimos quando ainda éramos crianças. Você é burro, você é burra, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Talvez a gente foi gerado num lar de comparações. Esses dias eu falava com uma irmã que me procurou acerca de conselhos sobre seus filhos. E eu dizia, pare de compará-los. Mesmo que sejam gêmeos idênticos, eles são diferentes. Às vezes os pais, eles têm um problema e fazem aquela comparação. Meu filho, veja seu amigo fulano. Eu acho que isso está na cartilha de aprendizado do pai e da mãe. Quando a gente menos percebe, a gente está comparando. Comparações, problemas na nossa identidade, em quem realmente nós somos, bloqueiam a mim e a você e nos impedem de avançar. É o medo que paralisa. É o tal do e se? E se não der certo? E se eu for e não der certo, vão falar de mim. Enquanto está só no mundo das ideias, aqui no fantástico mundo de Bob, a gente até consegue visualizar aquilo acontecendo. Mas geralmente a gente cai na besteira de compartilhar com alguém que não vai ser corajoso para nos encorajar. Aí a gente compartilha com alguém, aquele alguém diz assim, sim, mas você já pensou, e se isso acontecer? Aí começam a surgir as interrogações, e se? E se? Aí vem aquela frase, rapaz, eu estou tão bem no meu lugar, time que está ganhando não se mexe. Será que essas frases não têm sido usadas na sua vida para te deixar numa zona de conforto? Acomodado, acomodada, sem desfrutar de grandes projetos que Deus tem? Eu me lembro de Gideão. Eu amo a história de Gideão quando ela se inicia. Que você vê Gideão ali, ele não era um preguiçoso, ele não era apenas mais um. Eu não o vejo como um covarde, ele está ali malhando trigo no lagar, um lugar de pisar uvas, ele está ali tratando aquele trigo. E aí o anjo do Senhor aparece para ele, chama ele de forte guerreiro e convida ele para que ele saia da zona de conforto dele. E mostra para ele que ele é mais do que ele pensa que ele é. Gideão diz assim, mas eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor das tribos, ou seja, eu não sou nada, não sou ninguém. Mais uma vez a crise de identidade aí, batendo na porta de Gideão. As interrogações, as dúvidas. Peraí, meu pai é faxineiro, minha mãe é doméstica. Por favor, não estou aqui menosprezando nenhuma profissão, nada disso. Mas às vezes a gente olha para pessoas que na sociedade são tidas de uma instrução menor, ou seja, de salários, questões financeiras menores, mais limitadas, e a gente tende a colocar numa balança. E aí a gente se olha como Gideão e diz assim, eu sou o menor, o mais novo, o mais insignificante. O Senhor pode contar com qualquer um. Por que está chamando a mim? Por que está escolhendo a mim? Imagina que Gideão está ali na tirolesa dele, ali é o momento dele. Ele está pensando assim, se eu posso continuar aqui o resto da minha vida, pelo menos eu estou protegido. Mas em compensação eu não serei jamais o que Deus diz que eu sou, aquele guerreiro. Para Gideão se tornar o guerreiro, ele teve que vencer o medo. O medo dos julgamentos, das pessoas que diziam assim, quem que vai libertar o povo? Aquele? O filho do seu Raimundo? Aquele magricelinho ali? Como assim? Quem disse isso?
Sabe, a minha irmã, eu vou falar porque irmão pode falar, né? Ela não reclamou, eu falei na semana passada, ela não reclamou, então me deu liberdade para eu continuar, né? A minha irmã, eu nem sei te dizer quais eram as doenças que ela tinha, porque, eu não sei, tinha nome aquelas doenças, minha filha, além da depressão, hemorragia, falta de ar, tudo que você imaginasse, a minha irmã tinha. E aí, eu me lembro muito, muito forte de ver a minha mãe descendo as escadas com a minha irmã praticamente morta nos braços. A minha irmã muito, muito, muito magra, com as unhas ficando roxa, descendo as escadas com a Daline praticamente desmaiada para a gente levar ela para o hospital. Essa era a nossa rotina. A minha irmã tinha tantas questões de saúde, que eu me lembro uma vez nós paramos numa blitz e a Daline estava só dormindo no banco de trás. E a minha mãe estava com um problema de documentação do carro atrasado. Isso aqui tu vai cortar, tá bom? Dá certo? E a minha mãe estava com um problema de documentação do carro. O policial parou na blitz. A minha irmã estava só dormindo. Mas a bichinha era tão fraquinha, tão magrinha, que a minha mãe falou assim pro policial: moço, estou levando ela para emergência. O policial tirou o cone e disse: venha senhora, venha, saia. E minha mãe se livrou da blitz. Irmão, isso é pecado, tá? Eu fiquei imaginando, já pensou se aquele policial diz assim: tudo bem, eu vou escoltar a senhora até o hospital. Então, na hora da loucura, então a gente se livrou da blitz naquele dia, usando a imagem da minha irmã. As pessoas chegavam para mim e diziam assim: olha, a tua irmã, sei não, viu? Acho que não vai durar não. E só nós sabíamos o que a gente vivia dentro de casa. Mas ela tinha um sonho. Ela queria fazer medicina. E ela sonhava em ser médica. E aí, a gente sonha bem aqui. Para nós, assim, lá em casa, a gente até achar que ela podia ser médica. Eu não acreditava muito não, mas vamos lá. Eu olhava assim e dizia: tá, mas talvez na federal, né? O máximo que pega aqui é um ônibus até ali e volta. Tá sempre com a mamãe fazendo um leite quente com açúcar queimado, um suco daquelas gororoba verde que minha mãe gostava de fazer, ainda faz, ainda hoje. Ela estava ali no meu ouvido dizendo: olha, quando tu chega em casa, faz pro Daniel um leite queimado com açúcar. Depois tu faz um cozimento disso, cozimento daquilo, meu marido vai virar o Hulk, de tanto cozimento que eu estou fazendo para ele. E a gente podia olhar para ela e dizer assim: ela vai, pode até ser que seja médica, se ela viver. Imagina Gideão, né? Lá no lagar, e aí o povo dizendo assim: pode até ser que seja um guerreiro, não sei, guerreiro de todas as tribos, libertador mesmo, não, talvez ele vai conseguir aí ajudar lá na família dele, né? Não sei. Talvez a gente olhasse para ela e dissesse assim: quem sabe medicina, não mais enfermeira, né? Técnico de enfermagem, não sei. Mas aí Deus olha para minha irmã e diz assim: não, filha, você não vai fazer vestibular, você não vai fazer faculdade na federal. Aí a gente diz assim: então bota ela ali para Juazeiro, sei lá, aqui pertinho. Aí Deus diz assim: não, você não está entendendo. Você vai fazer num lugar onde sua mãe não vai poder te ajudar, sua irmã não vai poder cuidar de você, não tem leite quente com açúcar queimado, não tem suco de vitamina disso. Você vai para um lugar onde eu posso dizer assim: só eu que cuidei de você. E aí ela morou 7 anos em Cuba. Aquela menina que tinha depressão, aquela menina que não conseguia chegar em casa porque tinha pânico de ficar em casa, que acordava chorando, que dormia chorando. Rompeu o medo. Rompeu o medo. No dia que ela foi fazer a prova para fazer a faculdade lá em Cuba, a gente não tinha dinheiro nem da passagem para dar para ela. A gente morava aqui em cima da mercearia do João, e ela foi a pé lá para minha mãe para poder pegar, porque não tinha dinheiro nem da passagem. Podia dizer assim: mas não, mãe, diz lá que não dá para eu ir fazer a prova não. Sabe o que eu quero dizer para você? O medo tem um papel de desanimar, de paralisar. Mas o nosso Deus olha para a gente como Ele olhou para Gideão, e Ele diz assim: forte guerreiro, sai dessa tua posição, para de dar desculpas.
Morto não precisa ter medo. Morto já morreu, não tem medo mais de nada. Se lança, se joga, vai, avança. Se entrega, confia. O segundo ponto é que o medo nos impede de ver a ação de Deus. Em 2 Reis 6,15, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que nos faz desistir e desanimar é olhar para as circunstâncias, é olhar para a tempestade, é tirar o foco de Jesus. Pedro começou a afundar sim, mas quando ele deixou de focar em Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu fazer o que nenhum outro homem até hoje conseguiu fazer. Foi extraordinário, ele andou sobre as águas. Eu quero dizer para você, sim, medo sempre vai ter, mas vai com medo mesmo. Quando eu fui pular da tirolesa, amigo é bom para essas coisas, né? O meu amigo Tarcísio, grande homem de Deus, postou uma foto minha minutos antes de descer na tirolesa. Se você for no meu Instagram, você vai poder procurar e ver essa foto. Eu acho que se tiver torta aquela coluna de ferro, fui eu, apertando, segurando. Mas se você for lá, você também vai ver um post meu que diz assim: o que você faz quando sente medo? Você para, desiste ou você avança? Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: ei, não espera que o medo vá embora. Vai com medo mesmo. Diz de novo: vai com medo. Mas vai. Não desista. Só faz uma coisa. Pede para Deus abrir os seus olhos espirituais. Pede para Deus fazer você enxergar além das circunstâncias. Pede para Deus abrir a sua visão, ampliar a sua visão. Aquele moço, o servo de Eliseu, quando ele acordou cedinho, mais um dia, acordou cedo para ter uma vida normal, uma rotina. E às vezes a gente faz isso, a gente acorda para mais um dia. E de repente, levantam-se dificuldades. Mas nós temos que estar prontos para esses de repentes. Ele acordou num dia bem cedo, levantou pensando: vou fazer o café, vou organizar as coisas, vou colocar tudo, quando o meu Senhor acordar, a mesa já vai estar posta, depois eu vou lá dar comida para os animais. E aí quando ele saiu, ele olhou e viu um grande exército, carros, cavaleiros. Ele correu de volta gritando, e ele disse: meu Senhor, tem um grande exército lá fora, nós estamos agora em maus lençóis, o que a gente vai fazer? Mas o homem de Deus disse assim: fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí aquele homem de Deus fez uma oração: abre os olhos para que esse jovem veja. Levanta sua mão direita aí, coloca sobre os seus olhos. Você que está em casa faz do mesmo jeito e diz assim: abre os meus olhos para que eu veja além das circunstâncias. Você já imaginou se Moisés tivesse cedido ao medo de libertar o povo de Israel?
Você já imaginou se Moisés tivesse cedido ao medo de chegar diante do faraó? Você já assistiu Duro de Matar? Lá em casa, quando eu digo assim, vamos assistir um filme, meu marido diz 3 filmes. Duro de Matar, De Volta para o Futuro e Ratatouille. Até a minha irmã já sabe. A gente está na fase do Duro de Matar. Eu vou dizer o que acontece no Duro de Matar. É o diálogo do começo ao fim. É tiro para todo lado. É fácil ser o Duro de Matar. Ele vai armado até os dentes. E até o que não é arma se torna arma para ele. Aí Deus chega para Moisés e diz assim, vai lá, toma aqui esse pedacinho de pau. Viu? E vai lá no faraó, aquele que tem todo o armamento pesado, bélico, aquele que é especialista em guerra. Pega esse pedaço de pau e vai lá. E diz para ele com esse pedacinho de pau que tu vai libertar todo o povo. E que ai dele se ele não deixar. Você já imaginou se Moisés tivesse dito assim, Senhor, pelo menos uma metralhadora? Nem as pedrinhas do Davi, Senhor. Eu podia ir, talvez, sei lá, um arco e flecha, um pedaço de pau. Já imaginou se Moisés tivesse desistido? Se Esté tivesse cedido ao medo de jejuar, de orar, de se apresentar diante do rei? Se Davi tivesse cedido ao medo, paralisado diante do gigante, diante de Golias? Se Gideão tivesse cedido ao medo e permanecesse malhando o trigo no lagar? Se o nosso Jesus tivesse cedido ao medo diante da cruz? Ah, pastor, agora a senhora pegou pesado. O nosso Jesus não sentiu medo. Você sabe que Jesus estava orando no jardim e o que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que alguém pensa em desistir? Porque como homens sentimos medo. Medo da exposição, medo da retaliação. Uma vez uma senhora falou para mim o seguinte, pastora, eu não vou mais orar e jejuar por essa causa, há muitos anos atrás na igreja. Porque sempre que eu me coloco na brecha, não é assim que os crentes falam? Porque sempre que eu me coloco na brecha para interceder, o diabo se levanta lá em casa. Então eu não vou participar desse propósito. Oi? Sabe? Sempre que o diabo percebe que a circunstância te paralisa, ele permanece com as mesmas circunstâncias para permanecer te paralisando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você começou a orar por um propósito e de repente tudo que era para ser diferente começou a mudar, mas não de forma positiva, de forma negativa, aí você diz assim, pelo amor de Deus, tem um ditado no mundo que diz assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Tem crente que diz assim, quanto mais eu oro, pior fica. E alguns dizem assim, eu não vou mais orar. Tem crentes que dizem assim, ei, irmãozinho, tu vai interceder pelo fulano, né? Cuidado, orar pelo fulano é pesado, viu? Será que tu tá pronto mesmo? E na balança, quem tem mais poder? E cadê a quantidade do exército que está a teu favor? Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue que os exércitos que estão ao seu lado são maiores, mais fortes, mais poderosos e tem uma vantagem: já venceram, não vão vencer. Terceiro ponto é que o medo tenta roubar a nossa fé. Marcos 4:38 diz assim: Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre,
não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Quando você olha para o texto, os discípulos dizem o que muitas vezes nós dizemos para Jesus: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, quanto tempo mais nessas circunstâncias? Senhor, eu não aguento mais. E aí a gente diz como os discípulos disseram: não te importas que morramos? Aí Jesus levanta, acalma o vento, acalma a tempestade, olha para os discípulos e diz assim: vocês podiam ter feito isso, ou vocês ainda não têm fé? Hoje Deus está olhando para mim, para você e está dizendo assim: você está pedindo que eu faça o que você pode fazer. Você está esperando que eu faça o que eu já te dei autoridade, capacidade para fazer. Está te faltando é fé? Você ainda não tem fé? Você está entendendo o que eu estou te dizendo hoje? O medo está estacionando a vida de muitas pessoas. E hoje o Senhor Jesus bate a sua porta e diz assim: eu já te capacitei, eu já te dei as armas, eu já te dei autoridade. Em Lucas 10:19 diz assim: eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada, absolutamente, te causará dano algum. Ele está dizendo assim: você pode pisar sobre serpentes, você pode pisar sobre escorpiões. Ele está falando de coisas terrenas e materiais, mas ele não para aí. Ele diz assim: sobre toda a força do mal. Ele diz assim: não só no plano terreno, não só aqui nesse plano humano, mas nas regiões celestes. Eu já te dei autoridade. Vai, mesmo que você sinta medo, não desista. Como é que você imagina? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Como é que você imagina que Gideão ia para a batalha? Que Davi ia para a batalha? Que Urias ia para a batalha? Que Moisés ia para a batalha? Como é que você imagina que o povo de Israel ia para a batalha? Eles sabiam que era uma luta, eles sabiam que ia ter sangue, eles sabiam que ia ter esforço sobre medida. Eles tinham incertezas e medos, mas eles sabiam que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, aquele que nunca perdeu batalha, ele estava ali à frente, ele estava com eles. Só tinha um diferencial, irmãos: o povo de Israel não ia para a batalha sem orar, e não ia sem a arca da presença. Para todas as batalhas que eles iam enfrentar, a arca da presença estava lá, no campo de guerra. Sabe o que tem te feito parar, esmurecer e muitas vezes até ser derrotado? É caminhar sem a presença. É deixar de lado a presença. É não levar para a luta a arca. Mas se você hoje entender que na presença, em Cristo, você pode vencer. Pode vir o medo, pode vir o que for, mas você vai dizer assim: ei, eu já morri para o medo, eu já morri para as circunstâncias, eu tenho olhos espirituais, eu enxergo além do plano terreno, e é por isso que eu vou, é por isso que eu não vou desistir. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente ter medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Diga bem alto: eu sou filho, sou filha de Deus. E eu quero encerrar dizendo para você, o nome da série é Mortos que Caminham.
E nós passamos a série inteira dizendo o que mortos não fazem. Mas se você foi a fundo no tema, você vai entender que nós falamos algo muito contraditório. Mortos caminham? Pergunta para o irmão do seu lado: irmão, morto não tem medo, morto não se magoa, morto não tem vontade, mas morto caminha? O que ele te pergunta? O que ele te respondeu? Romanos 6,11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A única coisa que essa morte não vai te impedir é de continuar avançando. A única coisa que essa morte não vai te impedir é de que você caminhe. Você não vai ser paralisado por ela, mas pelo contrário, você vai alcançar lugares altos através dessa morte. A morte com Cristo. E Jesus encerra dizendo assim, Josué 1:9: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você quer receber esse renovo da parte do Senhor hoje? Fica de pé. Eu quero profetizar o que 1 João 4 diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Nós vamos adorar, e enquanto nós adoramos, você vai falar para o Senhor o que causa medo em você. Quais são os seus medos? Quais são as áreas da sua vida que estão paralisadas pelo medo? Você vai falar para o Senhor nesse momento agora. Comece a dizer para Ele.